Olá a todas e a todos. Obrigado por aguardarem e sejam bem-vindas e bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da RD Saúde. Esta apresentação pode ser encontrada no nosso site de Relações com Investidores, ri.rdsaude.com.br, onde o áudio desta conferência será disponibilizado posteriormente. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Antes de iniciarmos, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD Saúde, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Nossos investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco no estúdio RD Saúde temos a presença do CEO Renato Raduan e Flávio Correia, diretor de Relações com Investidores e Assuntos Corporativos. Passo agora a palavra para Renato Raduan. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao call de resultado do primeiro TRI de 25 da RD Saúde. É um prazer tê-los aqui conosco e ter a oportunidade de dar a nossa leitura aí dos resultados do primeiro TRI, e mais importante até do que simplesmente dar o resultado dos primeiros TRI, a nossa visão sobre isso, é falar sobre a perspectiva futura, o que a gente está vendo para frente, que acho que é uma chance que a gente tem de a nossa própria voz, dar a nossa melhor leitura com maior transparência, que sempre marcou os nossos calls de resultado da maneira mais verdadeira possível. Flávio, bom dia. Alguma consideração, um bom dia inicial, algo? Vamos direto. Então vamos lá. Eu acho que antes de começar a passar os números, eu já vou de antemão falar que nós, como management, na nossa leitura, a gente teve um primeiro TRI com resultado aquém do que a gente esperava, um degrau abaixo do que a gente esperava. Eu falo isso não só como novo CEO, mas falo em nome do C-Level e dos executivos da empresa, né? Eu acho que eu vou detalhar já diretamente, entrar nesses detalhes. A gente ficou, sim, um patamar abaixo na venda do que é o patamar que a gente entende que tem que ter para o nosso futuro, que é o patamar saudável e compatível com o que a gente construiu, e também ficamos um degrau abaixo na margem bruta. Também tem algumas questões bem específicas que eu vou detalhar, e ao final, com uma venda um pouco abaixo e com uma margem bruta um pouco abaixo, o EBITDA e o lucro líquido acabam sendo uma consequência natural disso. Então, eu vou me aprofundar já logo no começo da apresentação, nos detalhamentos, na nossa leitura desta performance, e depois eu falo um pouco dos detalhes operacionais. A gente sempre começa com essa visão mais abrangente, essa one page aqui, né, com alguns destaques. Então, a gente fechou o primeiro trimestre com 3.300 unidades em operação, abrimos 75 farmácias, no primeiro TRI fechamos só 4, fizemos praticamente 103 milhões de atendimentos, ainda com NPS, com nível de satisfação do cliente na casa dos 90%, que é o patamar que a gente tem navegado já nos últimos 2 anos, e fechamos esse trimestre com, nos últimos 12 meses, praticamente 50 milhões de clientes ativos, 49 milhões de clientes. Com isso, acho que vocês já viram isso, obviamente, no release, a gente fechou um primeiro TRI com uma receita bruta de 10,8, que é um crescimento de 10,8%, como eu disse, um patamar abaixo do que a gente entende ser o patamar que a gente quer ter para frente. Óbvio que eu vou entrar no detalhe, tem uma parte importante, que é calendário, que é um dia menos do ano bissexto do ano passado, eu vou falar sobre isso, mas mesmo com este ajuste que nos levaria para casa dos 12%, ainda é um pouco abaixo dos 14% que a gente vinha até o terceiro TRI do ano passado. Mesmo tendo um crescimento abaixo, ainda assim a gente teve um ganho de share. Mostra que
o mercado como um todo agregado cresceu até menos do que isso ano contra ano, porque mesmo com esse crescimento a gente ainda ganhou 40 bips de share. Eu vou aprofundar um pouquinho mais. O digital seguiu tendo uma evolução muito relevante, falei isso no call passado, a gente cresceu aqui 40%, chegamos a 2,2 bi de venda, é quase já 8,8 bi anualizados, então uma penetração recorde de quase 22%, e finalmente serviços também avançando. Acho que a gente tem visto os serviços criar uma fidelização muito grande dos clientes que passam por essa experiência. Fizemos 2 milhões e 100. E aí, o EBITDA, a gente alcançou 649 milhões. Aqui sim tem uma contração de 100 basis points, de 7 para 6. O Flávio vai detalhar. O 7 também não era a melhor referência, o 7 do ano passado, mas ainda assim é abaixo do que nos deixa satisfeitos. E a gente chegou a um lucro líquido de 177 milhões, com uma contração de 0,6 de margem e um fluxo de caixa livre de menos 123, com 162 de consumo total. A gente vai detalhar. Indo direto para a venda, como já foi falado, esse 10,8, se a gente ajusta pelo efeito calendário como um todo, é 1,3. Se pegar só o ano bissexto em si, só este efeito, é um dia menos em 90. Então, se fosse um dia médio a menos, já seria 1,11. Mas não é um sábado ou um domingo a menos, é um dia útil a menos. Então, só o dia a menos do ano bissexto é 1,2 a menos de venda. É 1,2 a menos, que realmente não acontece. E isso aí não é só para nós, é para o ramo alimentar, para outros ramos. As pessoas comem um dia a menos, as pessoas usam fralda um dia a menos, as pessoas tomam banho um dia a menos, as pessoas têm um dia a menos de dor de cabeça. Então, naturalmente, você de fato perde esse um dia de demanda, mas ninguém vai pagar um dia a menos de salário, nem vai pagar um dia a menos de aluguel. Então, de fato, esse um dia gera um efeito de desdiluição importante. Além desse ajuste que nos levaria aqui para o patamar de 12%, tem sim um efeito que é muito pontual aqui do nosso setor e da gente ter trabalhado tão bem o ano passado, a questão que a gente teve sim um pico de dengue no ano passado, que gerou uma demanda relevante para nós, especificamente de repelentes e testes. A gente efetivamente no ano passado teve uma venda muito inflada e desproporcional de repelentes, assim como teve de testes. Isso representou quase 0,9% da nossa venda. Isso faz parte do jogo. Tem anos que a gente vai ter algumas coisas que vão nos favorecer, outras vão nos prejudicar, às vezes a gente vai ter mais estoque de algo, o ano passado a gente vai se comparar em algum momento que não tinha um bom abastecimento de Ozempic, voltou a ter. Isso não é algo totalmente estrutural, mas ele aconteceu no ano passado e teve esse efeito também, que no nosso caso o solar se normalizou no primeiro trimestre, mas a gente tem sim essa base. Não estou aqui nem considerando a venda adicional de OTC, de analgésicos e antitérmicos. Estou falando só da venda que a gente teve a mais de repelente e testes que representou. Então, assim, esse nosso patamar de 12 de crescimento, 12,5, talvez 13, ele está um degrau abaixo do que a gente gostaria de ter ou está trabalhando para ter nos próximos trimestres. Uma abertura importante, dado que a gente está falando de venda, e foi um tema do call passado, é como esse crescimento se deu pelas categorias. Então, estou tentando me encontrar aqui com... Aqui, agora foi. Vejam que a gente cresceu neste trimestre RX 6,5%, OTC 7,8%, desculpa, perfumaria, obrigado, Flávio, que eu vi aqui. Perfumaria a gente cresceu 6,5%, OTC 8%, praticamente 7,8%, e RX ainda cresce 14%. Então, sim, a perfumaria segue tendo uma performance abaixo do RX, mas ela já passa a se aproximar versus o que ela estava. Se a gente pega toda essa base que eu estou falando aqui de repelente, ela de fato aconteceu no RX, desculpa, na perfumaria, ela é uma venda da perfumaria. Se a gente simplesmente faz o ajuste por essa questão da base do repelente, a perfumaria ex-repelente estaria crescendo 8,8%. Se a gente coloca aqui o efeito calendário do ano bissexto de 1,2%, a perfumaria estaria crescendo 10%. Então, sim, como já tinha sido sinalizado, a gente está numa recuperação da perfumaria versus o último TRI. Lembrem que no último TRI a perfumaria tinha crescido 5,6%, agora só passado o repelente a 8,8%, com efeito calendário seria 10%. O delta do TRI passado da perfumaria para o RX era um delta de 12 pontos. O delta agora é um delta que foi para 5 pontos. Então,
como sinalizado, a perfumaria vem recuperando. A outra forma de ver a normalidade da perfumaria é comparar o crescimento da perfumaria há 2 anos. Se você pegar o crescimento do RX versus 2 anos atrás foi 29 e perfumaria foi 28, então é absolutamente normal quando a gente olha há 2 anos. Então é importante trazer essa abertura. Também, ao a perfumaria ter uma participação, um crescimento menor que o RX, também por essa base, é óbvio que ela reduz a participação no todo. Vejam que ano passado a participação foi 26,3%, esse ano ela foi de 25%, e isso gera também um efeito mix. Perfumaria tem uma margem melhor do que tem o RX, então isso também é uma das pressões que a gente teve, a gente vai falar na margem bruta. Mesmo tendo um crescimento absoluto não satisfatório para nós, ainda assim a gente cresceu o share de 16,2 para 16,6. A gente cresceu a preço fábrica 40 bips de market share, o que mostra que, de fato, o mercado agregado teve um crescimento até um patamar abaixo. Ganhamos share em absolutamente todas as regiões, né? Óbvio que a gente teve aqui um crescimento maior em São Paulo e no Sudeste. Então vejam que em São Paulo a gente foi quase 100 bips, 90 bips a gente ganhou, no Sudeste a gente ganhou 50 bips. Isto também tem a ver com a questão de que a gente tem aberto mais farmácias em São Paulo, no Sudeste como um todo. Vejam, versus 2 anos atrás, a gente abria proporcionalmente muito mais farmácia no Norte e no Nordeste. São essas 2 primeiras linhazinhas aqui, e agora a gente proporcionalmente está abrindo muito menos no Norte e no Nordeste, muito mais em São Paulo e Sul. Mas mesmo abrindo menos no Norte e no Nordeste, proporcionalmente falando, ainda assim a gente ganhou o share também no Norte 20 bips, também no Nordeste 30 bips, também no Sul 10 bips. Então, como um todo, acho que é algo que a gente também tem que olhar que, em termos absolutos, a performance de 10,8 não é brilhante, mas em termos relativos a gente vem ganhando share. A gente sabe que em algumas regiões, como o Norte e Nordeste, o player local também está ganhando share, então tem outros players menores pagando essa conta e a consolidação acontecendo mais rápida. Uma outra forma de ver isso também é a evolução de farmácias maduras. Nós evoluímos em farmácias maduras 3,4%, ele é sim abaixo da inflação, mas este é basicamente o ajuste do ano bissexto. Se ajustado pelo ano bissexto, estaríamos crescendo em linha com a inflação, ainda que com essas pressões que a gente já falou, pontuais de repelente, etc. Então, efetivamente, a gente quer estar trabalhando, eu vou falar sobre isso, para acelerar o ritmo de crescimento, mas não é que o ritmo de crescimento que a gente tem hoje é desesperador, porque a gente está crescendo em linha com a inflação, não estamos crescendo ajustado o calendário abaixo da inflação. Mas não é os 2% que a gente vinha crescendo aqui até o terceiro tri. Então, acho que esse é o panorama de vendas, e obviamente acho que vocês vão aprofundar nas perguntas. E além do panorama de vendas, tem sim uma questão importante de um recuo de 60 bips de lucro bruto, né, de margem bruta, como vocês já viram. É, de fato, um vale, né, se a gente pega o histórico, poucas vezes a gente teve um lucro bruto abaixo de 27, lembrem que aqui já tem a Forbil embutida, do consolidado, a Forbil navega estruturalmente com uma margem menor, mas especificamente quando a gente analisa tri contra tri, teve uma pressão importante de perdas. Então lembrem que a perdas acontece quando alguém entra na farmácia, furta algo e a gente acaba descobrindo só lá na frente quando a gente inventaria. Ela acontece quando existe assalto, roubo, e vocês têm acompanhado quanto o assunto semaglutida, Ozempic, Wegovy tem sido alvo aí da criminalidade e, enfim, aumenta um pouco a perda. Ela também acontece quando você tem mercadorias que atingem o vencimento ou são danificadas. Então, a gente sabe que tem um aumento na criminalidade no país. Existe especificamente um fator importante no estado de São Paulo. Então, a gente como a gente tem farmácias no Brasil inteiro, a gente sabe exatamente onde está tendo maior incidência, onde está tendo incremento de perdas. Nas extremidades do Brasil, Norte, Nordeste e no Sul, a oscilação de perdas é efetivamente marginal, mas no estado de São Paulo e um pouco no Sudeste é onde, de fato, existe um incremento de perdas que foi acontecendo gradativamente ao longo do ano. A gente conseguiu ir compensando ao longo do ano com outras ações. Agora, em janeiro, ele, de fato, já deu um delta de 0,3 contra o primeiro tri. Ela parou de crescer, então, se a gente pega os últimos 2, 3 trimestres, ela parou de crescer. Eu vou falar sobre isso
próximo capítulo, tem um monte de plano de ação para minimizar a perda. Não dá para assumir que a gente vai viver eternamente com mais 30 bips de perda e vai dormir toda noite tranquilamente achando que isso faz parte da vida. É óbvio que a gente está tomando todas as ações para convergir a perda para o patamar histórico que a gente sempre teve, mesmo neste contexto novo, e estamos assumindo outras práticas. E além desse 30 bips, aí teve outros 30 bips que parte é efeito mix, como eu já acabei de falar, perfumaria representou menos no total do mix de venda e medicamento marca representou mais, mas também tem um tema de parte de investimento que a gente fez em competitividade, em preço, em promocionalização, para começar o resgate do patamar de venda. É óbvio que quando você investe em preço e promoção, e a gente tem um histórico nisso, o resultado não vem no dia seguinte, você começa a fazer investimento agora e vai construindo essa atração de venda com o tempo. Com isso eu passo para o Flávio e depois eu volto para cobrir outros destaques. Vai lá, Flávio. Bom, obrigado, Raduan. Bom dia, pessoal. Dando sequência aqui no slide, a gente fecha o ciclo de caixa desse trimestre com 62,7 dias, é um ciclo estável, né, de um ano contra o outro, tem um aumento marginal aí pequeno de 2 dias, que se dá por um aumento de estoques, tá? E esse aumento de estoques está relacionado sim a uma venda um pouco mais baixa do que a gente esperava para o trimestre, mas enfim, em grandes linhas, esse negócio aqui está totalmente estável no tempo. Tá? As despesas de vendas, elas fecham nesse trimestre com 17,9%, tá? Que é uma pressão de 70 bips contra o ano passado. Ela traz uma diluição interna estrutural de algumas linhas, como marketing, como aluguel, mas essa diluição estrutural, ela se anula de alguma forma pelo efeito calendário, que o Raduan já pontuou, em torno de 0,20, 0,30 bips sobre a despesa de venda especificamente. Tá? Um outro ponto que já foi amplamente falado para todo o mercado, é uma questão da gente rever os nossos quadros em lojas, né? E essa revisão de quadros de lojas, ela onera essa despesa em mais ou menos 50 bips, mas a contrapartida dela é uma melhora ou uma manutenção alta do NPS e do LTV do cliente, né? E essa pressão aqui, como a gente já falou bastante, ela aconteceu no finalzinho do terceiro trimestre do ano passado, quarto trimestre do ano passado, então é uma pressão que ela tende a carregar por alguns trimestres aqui pela frente. Tá? Agora, ponto importante é que essa despesa aqui de 17,9%, em torno de 18%, é sim a despesa estrutural mais baixa do setor, né, de varejo farma no Brasil. Olhando para o G&A, a gente continua evoluindo esse G&A em linha com o que a gente tem sinalizado para o mercado. Tá? Ele fecha o trimestre aqui com 2,8%, que é um número bastante bom. Ele tem um contexto estrutural bastante forte por conta de contenção dos quadros na matriz no ano passado, né, ao longo do ano passado. Então, a gente entra nesse ano já de uma forma diferente e a gente tem um efeito aqui pontuado de férias e de bônus no trimestre. Tá? Mas o importante, a gente tem um piso aqui, a gente veio de um patamar de 3,5% desse G&A nos anos de 22 e 23 por conta de uma transformação da empresa. A gente já está num patamar agora abaixo desses 3%, que é muito, muito positivo. Tá? Entregamos aqui no trimestre um EBITDA de 644 milhões de reais, com uma margem de 6%, um ponto abaixo do mesmo trimestre do ano passado. Né? E esse impacto aqui de mais ou menos 60 bips vindo pela margem bruta e de 40 bips vindo pela despesa. Como o Raduan já pontuou, 7% do ano passado é um pico que a gente teve, né? O normal disso seria algo em torno de 6,8, 6,9 por causa de contingências, esse tipo de coisa. E o 6% desse ano tem um fator forte de efeito calendário, né? De mais ou menos 20, 30 bips aqui. Bom, isso posto, né? A gente de fato não está confortável com a performance, a gente está perseguindo essa performance desejada, a gente tem um vale de lucro bruto e a gente tem uma despesa de venda ainda não diluída desses quadros que foram refeitos no último trimestre do ano passado, final do terceiro trimestre, e a gente espera reverter essa situação nos próximos trimestres. Né? Então, a gente vê um EBITDA que hoje é vale, mas que ele deve performar bastante bem, de forma que a gente saia desse ano numa situação melhor do que a gente entrou no ano e que isso seja a inércia positiva que a gente tem para os próximos trimestres e para o médio e longo prazo da empresa. Tá?
Como pontos aqui, avançando para o lucro líquido, a gente tem um efeito aqui de estabilização, de depreciação e despesa financeira de um trimestre ou de um ano contra o outro, né? A nossa depreciação ela está estável, a despesa financeira ela está estável, mas tem uma situação ali de 30 bips mais ou menos na despesa financeira que sobe em função da taxa de juros que sobe, mas é um efeito que fica anulado por conta de uma reavaliação da Forbil que a gente tinha feito no ano passado, tá? E aí então a gente fecha essa linha aqui de IR participando 0,4%, representando 0,4% sobre a venda bruta, por conta de um lançamento de JCP de 118 milhões nesse trimestre especificamente, que tem a ver com o payout que a gente tem para os nossos acionistas, né? Um payout de mais ou menos 50% do nosso lucro líquido para o mercado. Então, isso aqui é a componente que faltava para a gente chegar nesse patamar. Tá? Esse JCP específico nesse trimestre vem com um tax shield forte, obviamente. Então, a gente tem uma alíquota nesse trimestre de 19% de imposto, mas a alíquota estrutural, ao longo do ano, ela fica maior do que isso. Tá? Em torno de 22%, 23% é o que a gente enxerga. E esses resultados todos, então, levam a gente para um lucro líquido de 1,6% nesse trimestre, que são 60 bips em relação ao ano passado. O fluxo de caixa... o fluxo de caixa total, antes de eu devolver aqui para o Raduan, somente para completar, o fluxo de caixa total fecha aqui com um consumo de 162 milhões, totalmente em linha com o consumo que a gente tinha tido no mesmo período do ano passado. Tá? A gente tem uma dívida líquida estabilizando aqui, atingindo 3,5 bilhões de reais, totalmente controlada e gerando, então, uma alavancagem de 1,2%, que é a média que a gente tem tido aqui nos últimos trimestres todos. Então, situação totalmente sob controle. Então, retomando aqui, eu acho que é importante, Flávio, todos os dias, todos os trimestres, todas as horas a gente está trabalhando, obviamente, para entregar o que a gente pode entregar de melhor hoje, mas para construir o resultado de amanhã, para construir o resultado do próximo mês, do próximo trimestre, do futuro, a gente está sempre balanceando nossos esforços para maximizar hoje e amanhã. A gente falou um pouco já do que foi a performance financeira do primeiro TRI, mas acho que tem outras coisas que a gente vem trabalhando operacionalmente no primeiro TRI, que são parte dos pilares do que vai garantir o nosso crescimento futuro, que são importantes a gente destacar aqui, algumas já conhecidas, outras são novas que a gente queria detalhar. Primeiro, reforçar a questão da expansão, que segue com uma TIR absolutamente saudável, acima dos nossos patamares históricos aí do 20% de TIR. A gente fizemos 75 aberturas no primeiro trimestre, isso é 20% acima do que foi o número de aberturas do primeiro trimestre do ano passado. De novo, com uma performance muito boa, com uma assertividade muito grande, com uma taxa de fechamento muito baixa, o que faz a gente ainda ter só 75% das nosso parque de farmácias maduras. É óbvio que a gente reduzisse esse ritmo de abertura, é óbvio que a gente maximizaria o resultado total e principalmente o crescimento das lojas existentes. Quando a gente acelera o ritmo de crescimento ou mantém o ritmo de expansão, a gente reacomoda a venda, canibaliza, enfim, ela no começo não tem ainda o DRE, né, a performance mais saudável, ela precisa esperar um amadurecimento. Então é óbvio que se a gente reduzisse o ritmo da expansão, a gente inflaria o resultado do Same Store Sales de hoje, mas a gente estaria prejudicando o crescimento do amanhã, o crescimento daqui 2, 3 anos. Então, a gente segue com o nosso guidance de abrir entre 330 e 350. Vai ser 330 ou 350. O ano dirá. A gente tem um guidance ainda mantido pela performance que a gente vem tendo de abrir entre 330 e 350. E acho que é parte das alavancas que a gente vai ter de crescimento futuro, que podem até trazer um pouco de pressão na performance do presente, mas elas garantem o nosso crescimento de amanhã. O digital segue também com a mesma pujança e a gente segue acreditando que vai também ser uma das alavancas do crescimento para o futuro. A gente atingiu praticamente 22% de participação da multicanalidade na nossa participação de vendas como um todo. Se você pega os clientes digitalizados, já mais de 40% da venda da empresa vem de clientes que já são digitalizados, que compram um pedaço aqui offline, online, um pedaço offline, uma participação de 22%, e principalmente com canais próprios, que é o nosso app, que é 80% da nossa venda, e
ancorado e apoiado nas nossas farmácias, que 98% de tudo que é feito é apoiado na nossa capilaridade, na nossa granularidade e proximidade que a gente construiu. Então, também o digital, assim como expansão, são duas alavancas e ativos que seguem se fortalecendo e vão avançar para o nosso crescimento futuro. Além disso, que vocês já conhecem, a gente também tem um plano de ação bastante robusto, seja para a gente reaquecer e subir esse degrau de patamar de demanda que a gente falou, seja para ajudar na recomposição de margem, seja para trabalhar nossa estrutura de despesa e estrutura de custos. Então, a gente tem uma série de ações que não estão começando agora, que já desde o começo do ano a gente vem acelerando, algumas até desde antes disso. Então, a gente está reinvestindo parte do que eu vou falar, dos savings que a gente tem em despesa, em D&A, reinvestindo em competitividade, seja reinvestir cirurgicamente, praça a praça, local a local, SKU a SKU, aonde a gente entende que tem que ser mais competitivo, e aqui tem muito analytics para a gente ser o mais cirúrgico possível e não queimar a margem à toa. Então, a gente está, sim, comprometendo um pouco mais de recursos para fazer investimento em competitividade, assim como a gente está fortalecendo um calendário promocional. Falamos aqui no trimestre passado que a gente teve um aprendizado na Black Friday e percebeu o quanto, de fato, ter um calendário promocional robusto, quente, atrativo, faz a diferença, principalmente para as categorias de autosserviço como um todo, não tanto para medicamento, mas para autosserviço. A gente está com um calendário esse ano bem mais robusto, com uma participação importante dos fornecedores para ajudar a recompor parte desse investimento que a gente vai fazer. A gente sabe, tem todos os nossos clientes, como você sabe, não todos, mas a maioria identificados no nosso programa de fidelidade. A gente consegue saber quem está reduzindo frequência de visita, quem de fato deixou de vir, para fazer ações muito específicas de CRM para reativação desses clientes. A gente está colocando muita energia para isso. Como o Flávio já falou, o mundo não se resume a preço. Preço é uma das componentes, é muito importante, mas ela é uma das componentes dentro de uma experiência, de uma proposta de valor mais ampla. Atendimento é um dos temas também muito importantes, e a gente fez um ajuste de quadro no final do ano passado para garantir que não apenas o sorriso das pessoas estejam lá, mas que elas tenham também a quantidade de pessoas necessárias para dar a melhor experiência possível, para não ter fila. A gente fez esse reforço para melhorar a experiência. A gente tem muitas evoluções para vir no canal digital ainda ao longo desse ano. Apesar das evoluções que a gente fez, tem evolução para vir na jornada de compra de beleza, na jornada de compra de medicamento, na entrega programada. A gente sabe aqui, empiricamente, que a cada 4 pontos que a gente melhora de INSS no app, a gente aumenta em 1 ponto a conversão total do canal. Então, quanto mais a gente investe em melhorar a jornada, maior é a conversão, e a gente tem ainda muitas coisas para releases para vir esse ano, com novidades que melhoram ainda mais essa jornada, que é, inclusive, quem mais investe, quem melhor tem uma jornada e mais investiu numa jornada digital, mais preparado está para enfrentar os concorrentes para o futuro. A gente começou a venda do Mounjaro, a gente é o primeiro efetivamente a entregar, disponibilizar e dar acesso real, físico, não um acesso virtual. A gente também fez pré-venda, a pré-venda é um acesso virtual antecipado, a gente também fez pré-venda, também teve sucesso, mas desde segunda-feira a gente já tem nas nossas farmácias entregando para os nossos clientes, seja a pré-venda que a gente já tinha feito, a gente entregou, seja os clientes já podem comprar online e acessar de fato o produto. Acho que menos importante do que pré-venda, não pré-venda 1 semana ou 2 semanas aqui, é olhando para frente. De fato, o Mounjaro ele é uma febre mundial, vocês sabem disso, né? Acho que a semaglutida como um todo, e a gente tem historicamente um overshare nessas categorias, nesses produtos de alto valor, porque nós temos, de fato, um overshare na classe alta. A experiência que a gente oferece, os pontos que a gente tem 95% da classe AB a 5 minutos de uma farmácia nossa. Então, mais do que essa questão de um dia antes, 2 dias, 1 semana, olhando para frente estruturalmente, a gente tem um overshare de clientes de alta renda e a gente tem teremos um overshare dessa chegada do Mounjaro, como a gente já teve tanto no Wegovy quanto no Ozempic. Além dessas ações para estimular a venda e subir um patamar da venda, a gente tem outras ações para minimizar a questão
os impactos da margem bruta. De novo, o nosso papel como líderes aqui não é falar, esta era a margem bruta, agora a gente tem que investir um pouquinho mais, vamos aceitar que a gente vai navegar estruturalmente com margens menores. O nosso papel como liderança, como gestores, é encontrar os caminhos da compensação para rebalancear a nossa equação de valor, a nossa equação de estrutura de custos e encontrar as compensações para os investimentos que a gente acha que tem que fazer. Então, tem uma parte de ganhos comerciais e parceria com os fornecedores para, obviamente, ajudar a subsidiar parte desse investimento. Tem um plano de ação muito específico para perda. Nem eu, nem ninguém aqui vai dormir toda noite tranquilo achando que é normal navegar com 30 bips a mais de perda, que é um dinheiro literalmente rasgado. Então, é óbvio que tem um plano de ação bastante robusto, que começou a entrar em vigor com mais força no final do ano passado, vai desde jatear a mercadoria, esse produto você só encontra na Raia Drogasil, se estiver comprando em outro lugar, denuncie, então isso dificulta a venda no mercado paralelo, seja porque a procedência, a pessoa entende que está comprando uma mercadoria roubada, seja porque ela fica na dúvida se a mercadoria recebeu refrigeração, então a gente voltou a resgatar práticas que já funcionaram no passado, voltamos a colocar acrílicos no dermocosméticos, né? O problema e o desafio também não está só no Ozempic e Wegovy, é um pedaço, mas também tem um problema de furto de dermocosméticos. Às vezes esse acrílico parece pouco, mas evita que a pessoa passe e faça um arrastão. A gente está reduzindo estoques de produtos de alto valor, porque compensa muito você, de fato, entrar e encontrar um monte de produto. A gente está reduzindo o volume de estoque para compensar menos, outras coisas como o Libre, a gente está colocando só o mostruário, enfim. Eu não vou aqui, obviamente, num call de resultado, ficar detalhando um plano tático de ação de perda, mas eu quero que vocês saibam que a gente não aceita viver com 30 bips a mais de perda e que a gente está com todas as ações para reduzir isso e não colocar esta pressão na margem bruta. E a gente também está fazendo pequenos ajustes da expansão, seguimos com o guidance de 330, mas estamos, óbvio, que sendo mais assertivos para assumindo um pouquinho menos de risco, indo mais para praças que a gente sabe que está claro que os retornos recentes têm sido maiores. Então, tem uma série de ações efetivas sendo tomada para a gente elevar um patamar o crescimento de venda e tirar a pressão da margem bruta. Uma outra parte de plano de ação importante que existe é para reestruturar a nossa estrutura de custo e de despesas, né? Eu falei para vocês no call passado, óbvio que eu tenho o privilégio de ter vindo, falei isso aqui, eu tenho o privilégio de assumir uma cadeira tendo vindo de dentro do sistema, de dentro da empresa, diferente do Marcílio, que já chegou como CEO, portanto, eu tinha um conhecimento das entranhas da nossa operação que me permitia ver um pouquinho mais de clareza algumas oportunidades no nosso modus operandi. Eu também somei isso a uma escuta ampla que eu fiz de executivos, de acionistas, sobre o que a gente podia fazer para construir uma empresa melhor para o futuro. E fruto dessa escuta e dessa experiência, eu já havia sinalizado antecipadamente que eu achava que tinham ajustes para a gente fazer para construir uma organização melhor, de mais alta performance, e, de fato, a gente acelerou essa agenda. Então, no primeiro trimestre, a gente fez, sim, uma reestruturação importante para nós, que não só vai construir uma empresa que opera de maneira mais leve, mais ágil, a gente eliminou algumas sobreposições da liderança, a gente está buscando aumentar a autonomia e agilidade, estamos descomplicando e desburocratizando processos de tomada de decisão, enfim, a gente fez uma reestruturação de fato na organização para fazer uma organização mais ágil, mais potente e que trouxe consigo uma redução de quadro de pessoal que vai trazer um ganho estrutural para a gente que começa a incidir a partir do segundo TRI, na casa de 20 bips, 20 a 25 bips, que é relevante como ganho de despesa. Além disso, não é só essa questão, dentro dessa reestruturação, a gente fez mudanças no modus operandi de algumas das coisas aqui. Por exemplo, a parte de desenvolvimento de produto digital, que funcionou super bem, que foi um investimento importante, a gente nos reorganizou, colocamos as squads mais descentralizadas junto com as áreas de negócio, estamos aproximando cada vez mais tecnologia da área de negócio, de novo, tirando cotovelos, tirando sobreposições, enfim. Então, tem mudanças que, para nós, são muito importantes, que vão criar uma outra dinâmica interna aqui de gestão, que vai fazer com que a empresa tenha ainda mais potência. Além disso, a gente também tomou decisões em investidas que a gente acreditava que talvez não fossem mais criar o valor futuro que a gente imaginava ou tinha como hipótese no momento do investimento, e também fizemos reestruturações importantes na estrutura de custo de algumas investidas, algumas, inclusive, a gente internalizou, descontinuou como empresa terceira, que também traz saves e tem plano de redução de custo de caixa. Aqui, o mais importante para vocês, que eu quero reforçar, eu não quero que isso seja visto como um ajuste pontual.
Fizemos um esforço pontual, fizemos um ajuste de reestruturação, ganhamos 20 bips, que seja de despesa de pessoal daqui para frente, e o dia seguinte tudo volta a ser como costumava ser. Não é isso. Isso aqui é só um símbolo, mas a gente sabe que, mais do que essa ação massiva e pontual, nós, como lideranças, temos clareza que a gente tem que reforçar o nosso olhar de busca de eficiência e produtividade. Cada recurso que a empresa investe ou desperdiça em um lugar que não vai dar retorno, é um discurso desperdiçado que poderia ter sido usado, seja para melhorar a proposta de valor para o cliente, seja para melhorar a proposta de valor para o nosso funcionário, seja para retornar esse dinheiro para o acionista. O olhar de entregar o melhor presente, de continuar construindo o futuro, mas com muita sensibilidade à eficiência, a despesas e a não desperdiçar recursos que poderiam ser investidos em outros lugares, é mais importante do que ação pontual que foi feita no começo desse mês, Flávio. Do começo foi feito em abril, na verdade. No começo, a gente planejou no TRI, mas executou no começo de abril. Mas mais do que uma ação pontual, de fato, o que vale aqui é a mudança de mindset, de filosofia e a busca contínua por eficiência para investir os recursos onde vai trazer um melhor retorno. Então, a gente também não só está atacando, como já falei para vocês, a reaceleração de vendas e a recomposição de margem, como também a gente está adaptando a estrutura de custos e despesas da empresa. Antes de passar esse slide, a gente já vai abrir para perguntas. Acho que tem algum ponto importante de uma revisitação do call passado que a gente fez há 3 meses atrás, que vale a pena eu fazer um comentário. Acho que o Eugênio, o Marcílio, o Flávio, eles foram muito felizes em construir uma reação de lealdade e confiança com vocês, de ser o mais transparente possível, nunca, de novo, minimizar os problemas, também nunca fazer os problemas parecerem maiores do que eles são. Eles sempre foram muito transparentes e eu tenho esse mesmo compromisso de não quebrar esse goodwill e essa transparência construída. No call passado, eu dei uma série de leituras de como a gente enxergava o mundo e coisas que a gente achava possível, e a gente aqui já mostrou para vocês que a gente evoluiu e entregou naquela direção. A gente falou que era difícil de diluir despesas de vendas, e de fato, porque a gente entendia que tinha que fazer um reinvestimento na experiência, e de fato vocês viram que a gente não diluiu despesas de venda. A gente falou que a gente enxergava que tinha espaço para reduzir D&A muito mais além do que só uma diluição, que a gente podia gerar proativamente uma diluição, e a gente gerou essa diluição. A gente falou que iria reduzir e tentar rentabilizar as investidas, e a gente efetivamente já fez já demos um passo em, de fato, reduzir a estrutura de algumas investidas e redirecionar a ForBill para buscar mais rentabilidade. A gente falou que teria headwinds, né, ventos de proa e desafios no primeiro semestre, que era um primeiro semestre mais desafiador, que o segundo a gente entendia que iria voltar mais para a normalização, seja pelo ano bissexto, seja para uma CMED menor. Estão vendo os resultados, então o primeiro semestre está mais desafiador. Então, grande parte das coisas que a gente enxergava, de fato, estão acontecendo. Tem uma parte que hoje a gente tem uma visão diferente. Na época, a gente falou que a nossa intenção, e a gente achava possível fechar o ano com o EBITDA flat de 25 versus 24. É óbvio que pós entregar um primeiro TRI com 100 bips abaixo, e já sabendo que ainda temos um segundo TRI com headwinds, com pré-alta menor, com a inflação alta, aquilo que a gente, naquele momento, entendia que dá para fechar o ano exatamente com o mesmo EBITDA do que 24, hoje a gente já não enxerga que isso é provável. Possível sempre é, mas não é provável dado o que já aconteceu. E também não é o que, de fato, a gente vai buscar a qualquer custo, porque a gente tem que aqui balancear, de fato, o longo prazo ou o curto prazo. O que a gente está investindo é para sair o ano efetivamente numa total normalidade, criando uma massa e uma inércia para o ano seguinte. É sair o terceiro e principalmente o quarto TRI, aonde queremos estar, nos patamares de venda, rentabilidade que a gente quer ter, criando uma inércia positiva, mas talvez isso não seja suficiente para compensar o restante do ano. Então, isso é muito importante fazer e dar essa nossa visão com o máximo de clareza, e óbvio que se mudar a nossa leitura isso no próximo TRI, a gente, de novo, com o compromisso de ser sempre o mais transparente possível, sem dar nunca guidance, vamos atualizar. Por fim, Flávio, antes de abrir para os calls, porque depois tem gente que pode ir antes, eu acho que muito mais além do que efetivamente só o resultado específico do TRI, vale revisitar o quanto a gente acredita que a gente tem e continua tendo os ativos para ser o grande consolidador desse mercado
do mercado farmacêutico vai seguir crescendo, que a população vai continuar envelhecendo, tudo aquilo que vocês sabem, né? A gente tem ainda uma diferença para os nossos principais concorrentes diretos muito grande, né? A gente tem 3.200 farmácias, que é praticamente o dobro do que o segundo e o terceiro players. A gente tem uma venda média de 984 mil, falando aqui média loja 24, que ainda é 40% maior que o segundo e o terceiro TRI, 70. Isso falando venda média por loja, sendo que a gente tem um monte de farmácia aqui dentro que ainda está em maturação. Se comparar só Madura contra Madura, o delta é maior do que esse, é um tanto maior do que esse. A gente continua não só focando no presente, mas construindo o crescimento do futuro, abrindo 350 farmácias. Então, a gente tem, de fato, ainda ativos e uma posição de mercado muito avantajada para o que tem, porque a gente quer construir no futuro. A gente tem, em cima disso, uma cultura centenária de cuidado, isso não se constrói do dia para a noite. Eu vejo, às vezes, concorrentes que acabaram de descobrir que cuidar de pessoas é algo importante, faz a diferença no varejo. A gente sabe disso há 120 anos. Eu cheguei na empresa há 3 anos atrás, a gente tinha os fatores chaves de sucesso nas farmácias, falava, o fator chave de sucesso número 1 era cuidar das nossas pessoas para cuidar dos nossos clientes, são elas que fazem a diferença, enfim. Então, a gente tem uma cultura centenária de cuidado com 60 mil colaboradores, 13 mil farmacêuticos, regionais que foram 100% formados internamente com essa cultura, são 129 regionais formados internamente, 8 diretores de região que foram formados internamente, começaram ou como farmacêutico ou como atendente e que, de fato, carregam essa nossa cultura do cuidado e diferencial no atendimento. A gente tem marcas com presença e força nacional, vale sempre relembrar que lojas maduras, aqui a gente vende na média do Brasil 1,1 milhão, mas você pega por região, é muito homogêneo, é de 1 milhão a 1,2 milhão. Então, efetivamente, a gente tem caminhos de crescimento para o futuro no Brasil inteiro. Se você pega os nossos líderes concorrentes regionais, que a gente respeita todos e respeita de fato, e até respeitá-los faz com que a gente queira ser cada vez melhor, eles são players regionais que estão muito localizados, uma vez que eles fizerem a lição de casa que eles têm que fazer e devem fazer para maximizar a atuação deles nas suas próprias regiões, e isso, óbvio, que traz um espaço de crescimento, mas passada esta fase desses quick wins e desses low-hanging fruits, para onde esses players vão crescer depois? Entrar em outros estados, a essa altura do campeonato, é muito difícil. Então, para o longo prazo, não tem dúvida que a gente está mais bem posicionado para esse futuro. A gente tem os nossos 50 milhões de clientes ativos, com 7 milhões de fiéis que seguem com o NPS de 90. A gente está a 5 minutos de 70 milhões de brasileiros. Preço, proximidade e atendimento são determinantes nesse negócio. A gente tem um nível de atendimento de 90%. A gente tem uma proximidade e uma conveniência de estar a 5 minutos de 70 milhões dos brasileiros, que demorou anos para construir, e, de fato, a gente tem que estar competitivo em preço, né? A gente tem uma jornada digital proprietária, que vai ser e segue sendo cada vez mais importante para enfrentar os concorrentes e os players digitais e horizontais, ter esta plataforma digital, mas não só ela somada à omnicanalidade, somada às farmácias, somada à experiência Omni, e a gente está avançando no serviço farmacêutico. Então, efetivamente, muito mais além do que um trio ou outro, a gente tem todos os ativos para construir e seguir consolidando esse mercado. A gente vai sempre, volto a dizer, eu tenho total respaldo dos acionistas e dos controladores para criar e focar em criar a melhor empresa para o longo prazo. Óbvio que a gente não faz isso descuidando do curto prazo. Se a gente descuidasse do curto prazo, eu não teria feito um ajuste como a gente acabou de fazer de DNA. Ou alguém acha que é popular e legal para um novo ciclo de liderança começar fazendo um ajuste como foi feito já passado 3 meses do novo ciclo. Então, se isto foi feito, também é um sinal que existe, ao mesmo tempo, uma preocupação com a maximização de resultado do presente, mas também com um longo prazo, e a gente vai balanceando essas duas coisas, sabendo que faz parte, para construir um longo prazo, às vezes, um investimento maior no curto prazo, como está sendo feito, e está sendo feito com o máximo de eficiência possível. Então, acho que esse é o panorama geral. Estamos aqui agora para, de fato, pegar o máximo de perguntas para poder compartilhar com vocês o nosso ponto de vista das coisas, e no final eu faço um fechamento. Certo. Obrigada, Raduan. Obrigada, Flávio. Agora sim, vamos às perguntas e respostas. E a primeira participação é do Joseph Giordano, do JP Morgan. É com você. Boa, Flávio, obrigado pela pergunta. Na verdade, vão ser algumas aqui. Acho que a primeira delas, vamos começar pelo top line. Você me escuta, Radu?
Agora eu estou ouvindo. Tudo Obrigado. beleza. Estava baixo. Beleza. Tá bom. Obrigado, Bom, José. obrigado pela minha pergunta. Bom dia. Bom, vou começar um pouquinho aqui com o top line, olhando um pouquinho, né, para o curto prazo, para a gente entender talvez como é que esse ano muda. Acho que olhando para frente, como você bem ressaltou, o estrutural continua bastante forte. Olhando para o segundo tri, né, a gente tem um calendário talvez até um pouquinho mais desafiador do que o primeiro tri, né? A gente não tem o ano bissexto, mas a gente teve um feriado de Páscoa mais prolongado, o feriado de 1º de maio, né, que no fim do dia acabou virando um feriado de 4 dias. Então, eu queria entender de vocês como é que vocês enxergam esse headwind de segundo tri, né, em termos de calendário, né, e até entender como é que vocês já estão vendo essa normalização tanto na linha de OTC, né, acho que teve um comp que talvez aqui é um pouco menos relevante, né, do que o primeiro tri, e o lado da perfumaria que você até mencionou, que já está mais estabilizada a questão de competição, focando um pouquinho mais repelente no primeiro tri. Descendo um pouquinho para a linha, a gente viu um trabalho de DNA bastante bom, mesmo considerando que o grande, né, ajuste de estrutura foi feito em abril, né? Então a gente já viu 300 milhões, teve férias coletivas, etc., que ajudaram um pouquinho mais. Mas eu queria entender um pouquinho aqui o que seria talvez o novo patamar estrutural, né, daqui para frente. Porque aqui, se a gente for pensar num highlight, esse foi o grande highlight. E óbvio que entendo, né, daí indo para minha terceira pergunta, e desculpa me alongar um pouco, que parte disso provavelmente vai ser utilizado para um aumento de competitividade. Então aqui eu queria separar essa parte de margem bruta, talvez o que poderia vir de investimento incremental em termos de preço. Como é que vocês estão vendo esse repasse de CMED, né? A gente sabe que no Nordeste fizeram uma campanha um pouquinho mais promocional, então como é que vocês estão trabalhando essa questão da CMED mais baixa em âmbito de margem bruta e o quão friendly estão os fornecedores para ajudar vocês a serem mais competitivos com o canal online, né? E aí, eu vou deixar outras perguntas para as outras pessoas, senão eu vou me alongar muito. Aqui tem uma série, mas seria, já tem bastante coisa aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Joseph. São excelentes perguntas. Eu vou cobrir e acho que o Flávio depois complementa. Então, você tem toda a razão. O segundo TRI tem um efeito calendário negativo, né? Pela sucessão de feriados prolongados que tem. Então, quando a gente já antecipava que a gente teria um primeiro semestre mais desafiador, a gente já tinha um ano bissexto do primeiro TRI. O segundo TRI, a gente sabíamos do efeito calendário que prejudica a diluição de despesa mais a baixa menor, né, a pré-alta CMED menor do que tinha sido. Então, sim, ele é um efeito que a gente enxerga da mesma maneira, ele tem um efeito calendário negativo relevante. Até por isso, a gente também tem as outras ações que podem ajudar a compensar um pouco. Seja as ações que a gente já começou a tomar no primeiro trimestre de reativação de venda, com promocionalização, com mais investimento em preço de maneira cirúrgica e pontual, como essa que você acabou de falar, em medicamento no Nordeste, que a gente fez nesse mês que passou, mas a gente saiu com aquela campanha e fizemos outros investimentos específicos, por exemplo, no Nordeste, que não foram feitos em outras regiões. E a gente tem novidades vindo, que tem sido uma grata surpresa, como, por exemplo, o Mounjaro, que acabou de chegar, só a gente tem, e efetivamente tem nos surpreendido nesse início, o que tem acontecido com o Mounjaro, que de cara não está canibalizando por agora os outros concorrentes da semaglutida, ele está, por enquanto, só se somando. Então, tem outras... O efeito de calendário, ele é verdadeiro, ele vai acontecer, e já sabendo até do efeito calendário, a gente está tentando compensar e construir uma venda para minimizar o impacto do efeito calendário, mas você está certo. O segundo é o DNA. O DNA, a gente... Para você ter uma ideia, dos 2,83, a despesa de pessoal como um todo, com PPR, é quase 50% a 55% do DNA. Então, efetivamente, nesta linha de pessoal, de maneira estrutural, com este ajuste que a gente acabou de fazer, a gente espera que esta parcela do DNA de pessoal passe a vir 0,20, 0,23, 0,25 abaixo do que ele veio, do que ele vinha historicamente. Tem a outra componente do DNA, os outros 45, 50% do DNA, que podem ter as suas oscilações. É verdade o que você falou, este primeiro TRI teve um efeito positivo de férias coletivas, mas, de outro lado, também a provisão
de processos trabalhistas do ano passado tinha sido muito menor e estava desinchada, agora a gente já normalizou a provisão trabalhista porque tinha tido reversão, então no final todos os meses vão ter outros efeitos. O que eu te asseguro é que no componente especificamente pessoas, a gente vai passar a ter a partir desse TRI, de fato, uma diluição em torno de 0,20, a gente tem que garantir que a outra parte do DNA a gente também consiga buscar eficiência, às vezes vai ter uma coisa que vai contar a favor, outra coisa que vai contar contra. Então, essa é a segunda parte da resposta. Qual era a terceira mesmo que eu já me... Eu posso completar aqui, se você quiser, Raduan. O terceiro ponto que o Joe tinha levantado era a questão da CEMED, né? E os repasses e influência em margem bruta. Então, como a gente tinha cantado para o mercado antes, né? Enfim, a CEMED nesse ano tem um reajuste menor do que o histórico dos anos anteriores, né? E a gente sabia, por efeito histórico, de que quando esse repasse da CEMED é menor do que a inflação sobre os custos, sobre as despesas da empresa, existe uma diminuição natural da quantidade de descontos dados nos preços, né? Então, a gente teve a mudança de CEMED agora dia 1º de abril. Essa mudança, o CEMED médio ficou em torno de 3,2%, 3,3%, mais ou menos, de reajuste, e agora, passado um mês, a gente já vê os preços das praças crescendo acima desse patamar, sim, por uma diminuição desse patamar de descontos dados nos medicamentos. Tá certo, obrigada, Joseph, pela pergunta. Agora a participação é de Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. É com você. Oi, Raduan, Flávio. Obrigado pelo espaço. Tenho duas perguntas aqui. A primeira um pouco em questões mais estruturais de demanda, né? Eu entendo que os releases estão sendo feitos nesse ano a ano, então realmente acaba tendo essa confusão de base de comparação, de repelente, teste Covid. Mas se você pega as sequências, né? Sequências mais históricas e pega inclusive dados da IQVIA, um pouco do que os outros competidores divulgam, parece que existe uma tendência de desaceleração de perfumaria, uma tendência de desaceleração dos OTCs, que são produtos que dão uma margem muito boa, né? Por outro lado, a questão da genericização ainda parece bem forte, né? Está mais rápida, que obviamente entendo que te traz maior margem, mas tem lucro unitário menor. E as marcas a gente vê que estão crescendo forte, né? Mas eu vejo também coisas assim para frente, como por exemplo a própria semaglutida, né? Com maior controle de prescrição, retenção de receita, etc. e tal. Então, se pudesse comentar um pouco estruturalmente o que vocês veem em tendência de demanda, porque me parece que está tendo um pouco de uma mudança de perfil do que era o mercado farmacêutico e as adjacências dele agora. E aí, vinculado com essa primeira pergunta, uma segunda a questão de despesa comercial, né? Porque eu entendo que vocês estavam com uma despesa comercial represada, né? Vocês colocaram mais gente em loja no final das contas, mas se você tivesse as pressões um pouco mais estruturais, se não seria o caso de repensar de novo essas despesas, né? Porque eu vejo pelos resultados que vocês publicaram, inclusive, que os atendimentos e os clientes por loja parece que estão, inclusive, caindo. Mesmo com mais funcionários, né? Então, isso é uma questão de repensar as despesas comerciais novamente. Obrigado. Tá, boas perguntas, obrigado, Cepeda. Acho que pegando a primeira, falando da primeira, sim, se a gente pega os últimos 2 tris, nos dados de mercado que a gente vê uma demanda, um consumo retraindo levemente. Não está retraindo, está crescendo menos do que ele costumava crescer, que é diferente de retração. Então, efetivamente, saindo do nosso mundo RD Saúde, se a gente pega os dados agregados da IQVIA, da Abrafarma, a gente vê que o patamar de crescimento estrutural do mercado nestes 2 trimestres foi menor do que vinha sendo até o terceiro tri, e efetivamente esta retração, não retração, mas esse crescimento a menor, sim, está concentrado mais no perfumaria e no ATC. Você vê que medicamento segue mais sólido. Então, é verdade, a gente não quer ficar aqui exatamente usando isso como justificativa para crescimento abaixo do esperado. Você vê que a gente nem mencionou isso muito aqui, porque, o mercado está crescendo, mas o mercado ainda está aí, ainda é um grande mercado, e se a gente acelerar nossos diferenças competitivos, a gente precisa recuperar o nosso crescimento no patamar de 14% que você falou. Então, sim, é verdade, a gente está vendo a mesma coisa. Se também
isso se pereniza, eu acho difícil que a gente fique por muito tempo com esse consumo mais retraído, porque no fundo ainda são categorias relativamente básicas, né? Seja o OTC, seja a perfumaria que a gente vende, grande parte também é higiene básica, né? Produto do infantil, é fralda, é shampoo, grande parte da pele é produto mais básico para o dia a dia, né? Não é um alto luxo o produto que é vendido. Então a gente espera que isso se normalize. Com relação à despesa comercial, aí vem de novo o cuidado que a gente tem com o curto prazo versus o longo prazo. A gente está super responsável no curto prazo ser o mais eficiente possível, mas tomar cuidado para a pressão do curto prazo não gerar um problema para o futuro. A gente entende, sim, que a gente fez uma pequena recomposição de quadro que era importante para melhorar a experiência, que era importante para tirar um pouco a sobrecarga dos nossos funcionários, que algumas farmácias que estavam muito saturadas estavam ficando muito sobrecarregados. A gente até entende que parte do problema de perda, um pedacinho pode ter a ver com um quadro mais enxuto, em que as pessoas ficam mais presas no atendimento do balcão e o autosserviço fica um pouco mais desprotegido, desassistido de alguma maneira, e não só piora o atendimento no autosserviço, como também facilita furtos, né? Então, a gente, de fato, não planeja recuar nesta parte de recomposição de quadro que a gente fez. A gente fez um investimento agora e sabe que ela vai ajudar a construir este crescimento que a gente precisa fazer nos próximos meses. Quer complementar, Flávio? Eu quero sim. Acho que pegando o ponto do rebalanceamento, né, que você colocou, Cepeda, você falou da questão de genéricos ou generiquização. Essa eu não sei nem repetir a palavra que você usou, mas enfim. Tem uma questão importante de lembrar, de fato, o genérico ele tem um, vamos dizer, se a gente trocar um medicamento marca por um genérico, a gente tem de fato uma pressão na venda, né, porque o price point do genérico é mais baixo do que o price point do marca. Mas lembra que em cash margin, em dinheiro, a gente ganha mais dinheiro vendendo a mesma unidade de genérico do que a gente ganha vendendo um medicamento marca. Então, não existe uma pressão na rentabilidade por uma troca de marca versus genérico. Então, mesmo que exista um rebalanceamento, é um rebalanceamento que, em teoria, pesaria a nosso favor. Tá? Tem um ponto importante aqui das questões de HPC e OTC que você mencionou e que o Raduan estava colocando também, que é a questão relativa, né? Hoje, quando a gente pensa na nossa concorrência direta, né, do mercado farma, mas os concorrentes mais distantes, né, as pequenas redes, esse tipo de coisa, são competidores que dependem mais do HPC e do OTC, né, onde a gente tem uma atividade forte, mas vamos dizer assim, a nossa grande fortaleza ainda está no RX com mais de 50% da nossa venda aí. E se a pressão, e ela vem para o mercado como um todo, né, o Raduan falou, os indicadores de IQVIA mostram que esse mercado de HPC ele cresce menos rápido do que ele crescia no histórico e menos rápido do que medicamento. Isso coloca uma pressão ainda maior nesses outros players que ficam aí com a situação de rentabilidade mais comprometida e, eventualmente, aí fechando portas mais rapidamente, né? O tenure, o tempo médio de existência dessas farmácias, desses players independentes, né? E se isso acontece, a gente, sim, é o capturador natural desse tipo de demanda do medicamento, então, que é uma bola quicando, né? Então, a gente é o player de consolidação natural. E sobre o último ponto que você citou também, a questão de prescrição da semaglutida, de fato, esse ponto vai entrar em vigor, se eu não me engano, é no final de junho, começo de julho, tá? E de fato pode haver uma pressão aqui nesse tipo de coisa, porque vender ou comprar com prescrição é mais complicado do que comprar direto no balcão, mas a gente entende que a demanda pelo produto é tão grande, o produto é tão desejado, que essa situação se regulariza, né? A gente entende que pode haver uma antecipação de compra desse produto ou um estoque desse produto por conta da questão da prescrição, então pode ter um volume de venda antecipado, uma barrigada, mas depois, ao longo do segundo semestre, esse negócio tende a ficar flat, não tem problema, e a gente entende também, por outro lado, né, em grandes linhas, que o lançamento de novos produtos, né, a gente estava falando aqui do Mounjaro, poderia offsetar de alguma forma uma pressão que possa existir pela necessidade de prescrição. Então, a gente não está vendo isso aqui como um grande headwind, porque outros pontos se equilibram por dentro da equação. Perfeito, Ok, obrigado. obrigado, Maurício, pela participação. Agora eu passo a palavra para o Luiz Guanais, do BTG Pactual,
Por favor, sua pergunta. Bom dia, Flávio. Bom dia, Raduan. Eu acho que duas perguntas aqui do meu lado, né? A primeira, se vocês pudessem comentar um pouco como é que está a dinâmica de descontos, né, do varejo farmacêutico. Acho que esse era um driver, né, que a gente discutia desde o ano passado, com essa antecipação de CMED mais baixa, né, para esse ano, que poderia ser usado para parcialmente offsetar, né, o efeito do aumento menor de preços de medicamentos. Então, a primeira pergunta é como é que está essa dinâmica de descontos, né, dentro do varejo. E aí a segunda, né, indo para a parte de HPC, né, se você também pudesse comentar, Radu, sobre competitividade de preços em algumas regiões, né? A gente sabe, né, como o Flávio comentou ali, alguns players mais médios e independentes, né, que dependem mais da categoria e que podem ser mais agressivos em algumas regiões específicas. Então, se você pudesse comentar para a gente como é que está essa dinâmica competitiva de preços e se você enxerga, né, que existe uma necessidade maior de ser mais agressivo para tentar alavancar a top line. Obrigado. Obrigado, Guanais, pelas perguntas. Acho que indo direto para a primeira, o Flávio comentou, a gente efetivamente antecipava que, historicamente, nos anos em que a CMED é menor que a inflação, os nossos concorrentes tendem a tirar um patamar de desconto pelos fatores óbvios, né? Todo mundo tem que pagar aluguel, despesa de pessoal ajustado a uma taxa X, e se o medicamento vem a uma taxa menor, como todo mundo tem que pagar as mesmas contas, acaba tendo uma redução de desconto. A gente ainda está só aí um mês pós ajuste da CMED, então existe muita ação pontual, segura o preço antigo, mas os indicadores que a gente vê que estão saindo do forno, na nossa segunda rodada de pesquisa que a gente fez de medicamento, a gente vê de fato um aumento de preço médio acima do que os 3,3, 3,5 da CMED. Então, muito mais próximo, entre 4,5 e 5. Então, a última pesquisa que a gente acabou de fazer já mostra os concorrentes tirando um pouco da intensidade de desconto e aproximando o aumento efetivo de preço real na ponta para um patamar mais próximo do que está sendo a inflação, e acho que precisa só terminar esses 45 dias, 60 dias, no final de maio a gente consegue ter esse cenário completo. Mas os primeiros sinais são exatamente em linha com o que a gente antecipou, que sempre aconteceu historicamente, e voltou a acontecer, está voltando a acontecer pelos números que a gente pesquisou e viu. A outra pergunta do HPC, como eu acho que a gente tem estudado, eu falei isso em outras ocasiões, o HPC, de fato, a performance dele depende menos do preço de partido de desconto e muito mais da intensidade promocional. Quase 50% da venda da perfumaria se dá através de alguma mecânica promocional, seja ela qual for. É interessante, a gente estava vendo um vídeo de clientes, eu estava vendo até esse final de semana de novo que a gente fez um shop along com os clientes, nas farmácias, para entender o comportamento de compra deles no ponto de venda. É incrível como diferentes perfis de clientes, quando chegam numa farmácia, eles já começam a procurar quais são as promoções que tem naquela categoria para ver se vale a pena, antes até de procurar o produto regular que ele costuma usar. Então, promoção tem um papel muito importante na dinâmica de compras do HPC, e a gente está, sim, subindo uma intensidade de promocionalização cirurgicamente. A gente não está pegando nacionalmente e fazendo a mesma promoção em todos os lugares da mesma maneira. A gente já tem mecânicas promocionais cirúrgicas, a gente tem várias ferramentas para fazer promocionalização, vai desde a promocionalização massiva que você vê de uma fralda depois para um leve mais pague menos, mas a gente tem promocionalização personalizada através de OFEX, através de cupons específicos que a gente manda para ativar determinada categoria. A gente tem uma série de mecânicas diferentes de promocionalização e a gente sim está subindo um degrau desta promocionalização para ser mais competitivo. Estamos começando prontos para começar um projeto específico de análise de retorno de investimento promocional com Advanced Analytics, exatamente para garantir que a gente está fazendo a melhor alocação de recurso que vai dar o melhor retorno, seja na promocionalização, seja na gestão de preço granular. Então, sim, a gente está subindo o patamar de investimento e estamos fazendo isso com a maior granularidade e buscando a maior assertividade possível para, com o menor investimento, ter o maior retorno. Acho que é bastante óbvio isso. Obrigado, Guanais. Excelente, Eduardo. Muito obrigado. Obrigada, Luiz, pela participação. Agora a pergunta é do Vinícius Strano, do UBS. É com você, fique à vontade.
Bom dia, Raduan, bom dia, Flávio, obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar um pouquinho mais aqui perfumaria e HPC, perfumaria e OTC, perdão. Se você puder falar um pouquinho principais alavancas ali para impulsionar o crescimento, indo um pouco além de investimento em preço, né, indo eventualmente aqui, eventualmente expansão de marca própria, e como é que você está vendo competição no e-commerce aqui em perfumaria? E uma segunda pergunta, se puder explorar um pouco mais o economics da loja nova de vocês, entendo que a TIR continua bastante alta, mas se puder focar um pouquinho mais na produtividade da loja e como é que é o ramp-up do digital nas lojas novas. Obrigado. Acho que pegando a primeira, né, perfumaria, óbvio que a gente foca bastante no tema promocional, que é um dos mais relevantes, esse já está respondido, mas também não é só isso. Como eu falei há pouco, tem outras alavancas, né? A gente está primeiro fazendo uma revisão na perfumaria do sortimento que a gente precisa ter nas farmácias do 1P. A gente faz isso continuamente, tem feito isso continuamente, mas é óbvio que a gente, entendendo que o crescimento de perfumaria do mercado está um pouco menor, a gente tem que revisitar todos os elementos da nossa proposta de valor de perfumaria, que é produto-preço, mas a gente está fazendo uma revisão mais acelerada de sortimento, seja das lojas físicas, seja no canal digital, seja no próprio marketplace, mas na própria loja física a gente entende que mesmo com espaço limitado, acho que tem alguns ajustes que a gente pode fazer para trazer um sortimento adicional. Acabei de falar para vocês do quanto a gente acredita também que parte da recomposição de equipe nas farmácias também visava melhorar o atendimento e a experiência na perfumaria. É nítido para nós quando a gente consegue ter uma pessoa no autosserviço apoiando o Flávio quando ele começa uma jornada, seja para localizar o produto, seja para tirar dúvida, seja para sinalizar as ofertas mais atrativas, o quanto aumenta a conversão da perfumaria. Então, a gente tem um investimento também sendo feita neste aspecto da perfumaria. É óbvio que a gente tem sempre a revisão e o olhar também para garantir o melhor em estoque possível que a gente pode ter na perfumaria, principalmente quando a gente faz promoção, e a gente está tentando ter a certeza que o investimento que a gente vai fazer em promoção não vai ficar limitado por uma questão de falta de estoque quando a gente promocionalizar. Então, tem uma série de alavancas, tem no canal digital, estou falando do físico, uma série de melhorias propostas na jornada da beleza, principalmente. Óbvio que para comprar fralda ou para comprar artigos mais básicos, você não precisa de uma jornada digital tão avançada. Para outros produtos, que você precisa ter uma venda mais consultiva, você precisa ter mais detalhe de produtos, aprofundar nas especificações e nos atributos que tem um dermocosmético, você precisa de muito mais conteúdo e uma experiência melhor no online. Então, é óbvio que aqui a gente acaba concentrando numa das principais alavancas, que é a promocionalização, mas o nosso plano não se reduz a isso, tem uma série de outras alavancas sendo utilizadas para a gente avançar na perfumaria e continuar nivelando, como vocês já viram, a performance de perfumaria já se aproximou bastante do que está sendo a performance do RX. A segunda parte, as farmácias novas seguem com uma equação financeira muito boa, com uma TIR acima de 20, eventualmente a venda média das farmácias novas em regime, ela é um pouco menor do que a base de farmácias existentes, porque obviamente os melhores pontos do filé mignon a gente já ocupou. Agora, quando a gente vai para uma cidade bem menor, ou a gente vai para uma periferia de uma cidade que tem uma concentração de demanda menor, a venda média em regime pode baixar um pouco, porém, tem muito menos canibalização, o aluguel é muito menor. Então, quando você pega de fato a TIR e o EBITDA da própria farmácia, ela segue tão saudável quanto as das bases instaladas, mas eventualmente com uma venda em regime um pouco menor. Então, segue super saudável a nossa expansão, motivo pelo qual, mesmo sendo questionado mais de uma vez, putz, mas agora com a taxa de juros tão alta, o custo de capital tão alto, vocês vão seguir esse ritmo de expansão? Vamos, porque o retorno tem sido tão acima do próprio custo de capital, e a gente tem um compromisso com construir o futuro, que a gente segue, por enquanto, com o guidance de 330 a 350. Um ponto que a gente não mencionou, e a gente costuma mencionar sempre nos calls, Raduan, você está falando assim, o construir o futuro, vamos tangibilizar esse negócio de novo, né? A gente é um país jovem, que cresce estruturalmente a demanda por medicamento 6, 7% real ao ano pelos próximos 30 anos, pelo simples efeito do envelhecimento da população. Então, essa dinâmica não vai mudar.
independente do que aconteça no mundo, aconteça no Brasil, cenário econômico, etc., essa dinâmica não vai mudar. Então, a gente aqui não está perseguindo um alvo de trimestre para fazer o resultado, a gente está perseguindo um alvo móvel que se move ao longo dos próximos 30 anos. Então, deixar de expandir não faz sentido nenhum nessa equação. Deixar de investir no digital não faz sentido nenhum nessa equação. Então, isso sim é importante. Você perguntou especificamente a questão do e-commerce, né? Como é que isso afeta o resultado ou o ramp-up das novas lojas. O e-commerce ele tem facilitado o ramp-up das novas lojas, tá? Então, hoje o e-commerce representa aí perto de 22% da nossa venda no geral, mas a gente tem praças onde o e-commerce está beirando os 30% aqui, óbvio, depende da digitalização da praça, né? E dos esforços que a gente empreende para digitalizar esse cliente. Mas lembra que a digitalização do cliente para a gente é a digitalização de um cliente que está dentro do nosso aquário. A gente não sai buscando cliente em mar aberto, a gente vai dentro dos nossos 50 milhões de clientes e aí sim, através de um relacionamento com o cliente no ponto físico, né, e da experimentação do online através das nossas colocações do mundo físico, né, lembra que o ponto de engajamento do cliente é o mundo físico e é por lá que ele se digitaliza. Eu acho que outro ponto relevante aqui, quando a gente pensa no HPC, e aí saindo da questão da TIR, da loja nova, mas indo para o HPC, acho que a gente tem fortalezas muito claras, né? Então, a questão da experimentação do mundo físico, o Raduan já falou bastante, né? Eu acho que a parceria que a gente tem com os fornecedores faz toda a diferença aqui. Hoje, por exemplo, não tem ninguém na L'Oréal no mundo que não conheça o case de sucesso que é a parceria da L'Oréal com a RD no mundo, criando essa categoria, desenvolvendo fortemente a categoria de dermocosméticos aqui no Brasil. Então, é em cima desse tipo de parceria, da experimentação do mundo físico, que a gente consegue, e óbvio, a gente não deixa para segundo plano os skills digitais, né? Então, hoje, a gente é capaz de absorver 100% ou virtualmente 100% da nossa demanda online no entrega de 1 hora para o cliente. Então, isso aqui faz uma diferença brutal também no que é a performance dessa categoria. Então, acho que a gente tem um bom blend aqui de skills digitais e físicos para continuar crescendo e consolidando o mercado. Obrigado, Strano. Obrigada, Vinícius. A participação agora é da Daniela Aiger, da XP. Pode seguir com sua pergunta. Bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas que, na verdade, elas estão meio que tudo dentro do mesmo bolo, que é um pouco eu queria falar de margem bruta, né? Assim, quando a gente olha os ofensores que vocês mesmos trouxeram no release, abordaram aqui ao longo do call, acho que muitos deles eles ainda devem seguir ofensores olhando ano contra ano, né? Então, o mix, por mais que vocês comentem aí dessa questão da normalização um pouco das categorias ainda, pelo que eu entendo, perfumaria deve underperformar, né, um RX, então ainda deveria ganhar share RX, então, de novo, o mix talvez ainda jogando um pouco contra. Esses investimentos em promoção, pelo que eu entendo, também devem seguir, né, nessa mesma estratégia de você né, fomentar a retomada de vendas. Talvez ali em perdas tenha algum espaço, obviamente, para isso pesar menos, né? Mas também não parece algo que se resolve de um dia para o outro. E a questão da pré-alta, na verdade, é menor, né? Então, assim, também seria alguma coisa que, olhando na base de comparação, também jogaria um pouco contra. Então, primeiro entender um pouco se tem alguma alavanca que a gente talvez não tenha, ou tenha perdido, ou não tenha explorado de compensar esses efeitos, né? Teve o AVP que ajudou um pouco ali nesse trimestre, mas enfim, mais alguma. E aí, até nessa linha, eu queria entender um pouquinho como que é a margem da semaglutida versus os outros RX. Eu não sei se aqui ela, na verdade, pode ajudar ou até atrapalhar do ponto de vista percentual, né? Mas com certeza, imagino que o lucro bruto seja maior dado o preço. E aí, conectado a isso, uma coisa que me chamou muita atenção, né, é essa questão do crescimento digital que está muito, muito forte, né, e aí a penetração atingindo lá seus 22%. E aí até eu queria entender como que esse mix de canal, né, tá contribuindo ou não para essa margem bruta também, né, e aí até como que é a cabeça de vocês em relação a uma penetração alvo, eu entendo que tem uma alavanca importante de produtividade, mas assim, até como consumidora RD, geralmente o digital ele tem um preço mais atrativo, né? Então, imagino que talvez ele também seja uma alavanca aí, talvez, de uma pressão de margem bruta, que talvez venha a ser estrutural, né? Então, tudo isso que eu me alonguei é para entender um pouquinho como que a gente pensa, talvez, mais estruturalmente, nessa margem bruta, talvez você tenha que abrir mão dela
para você trazer diluição de despesas, enfim, no EBITDA o efeito seja mais leve, ou enfim, anulado em algum momento, mas entender um pouco essa dinâmica, né? Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Daniela. Eu acho que a sua pergunta já quase que traz a grande parte das respostas, né? A sua leitura está muito correta sobre as pressões que de fato existem de margem, né? Então, sim, o efeito mix no curto prazo, por mais que a gente acelere a perfumaria, tem algo que está dado no mix, é que agora, ainda mais com o Mounjaro, a participação do medicamento RX vai crescer ainda mais e, obviamente, a gente sabe que o Mounjaro, em margens percentuais, ele navega abaixo da média da categoria, até porque é um produto de valor agregado alto, de R$ 1.600, R$ 1.700, então, percentualmente, ele traz uma margem menor do que a média da margem do medicamento marca, então, efetivamente, tem aí uma pressão, sim, que vai continuar acontecendo de efeito mix, mas que, por outro lado, como você bem disse, pode ajudar a diluir as despesas. Também é verdade que a gente tem essa pré-alta menor e também é verdade, como a gente já falou, que a perfumaria também pressupõe que a gente vai ter que ter uma intensidade de promocionalização, mas que a gente vai ter que compensar isso por parte, sendo o mais científico possível na precificação cirúrgica, onde de fato a gente pode reduzir um pouco o desconto para investir em outros lugares sem gerar impacto, né? A digitalização está acontecendo isso. O que nos chama a atenção é que o digital segue crescendo ainda muito forte, indo para 22%, mesmo a gente já aproximando o patamar de descontos do físico para o online. Então, a gente já tem reduzido o patamar de desconto do online exatamente para também reduzir essa pressão de margem, porque a proposta de valor como um todo do digital melhorou tanto que a gente acha que pode reduzir desconto, e mesmo com essas reduções de desconto, a gente vê a demanda acontecendo, que nos convida a seguir dando um patamar de redução, que é mais fácil de acontecer no medicamento, é um pouquinho mais difícil de acontecer na perfumaria no digital. A gente percebe que o medicamento a gente vai reduzindo o desconto e tem espaço. Perfumaria, se a gente de fato tira a intensidade promocional do digital, ela acontece. Nós, como gestores e líderes, temos que encontrar as compensações de margem, exatamente já sabendo desses efeitos, reconhecendo esses efeitos, encontrar compensações. Tem uma série de compensações internas mesmo, que eu não gostaria de abri-las no detalhe aqui, enfim, que são coisas bem próprias nossas. Tem uma parte que eu já falei para vocês, da gente avançar no Advanced Analytics para compensar. Tem uma parte importante, que dá para falar, a gente tem um CD que a gente está abrindo exatamente para melhorar o nível de serviço de entrega para os nossos fornecedores. Lembra que a gente tem 14 CDs regionais. Não é simples para os nossos fornecedores fazer entrega direta para 14 CDs regionais, a gente via CDs que não estão nas principais capitais aqui, com um nível de serviço menor. Até buscando ajudar o fornecedor a servir esses CDs, a gente está abrindo um CD que consolida as cargas e a gente, com cargas mais consolidadas, manda isso para os CDs regionais. Então, a gente tem aí um ganho de nível de serviço e de logística de fazer essa consolidação, mas esse CD temporalmente está sendo aberto, já foi aberto em Goiânia, a gente está começando esse processo, então a gente tem temporalmente também um ganho tributário aí que ajuda a compensar. A gente tem outras questões de recuperação de perdas que nos ajudam na margem, mas aqui, enfim, eu só queria te dar a segurança que a gente reconhece que existem essas pressões. Ao reconhecer, a gente, como liderança, tem que ser ainda melhores e buscar as compensações. Eu sinto não poder abrir todas as compensações, porque aí são assuntos de fato internos, né, que todos os nossos concorrentes assistem esse call, e tem até um certo ponto a gente pode abrir informação, uma parte a gente tem que manter como informação nossa. Tem mais alguma coisa que Não, acho que só para complementar um ponto aqui, né, a questão da pressão pela margem por conta do digital é uma questão que está dada, né? E ela sempre existiu aqui, Dani. Então, o nosso digital, há 5 anos atrás, representava 1% da venda. Hoje ele representa 22% da venda. Se a gente expurgasse essa atividade do digital, certamente nossa margem bruta estaria 1 ponto, 1,5 ponto acima do que ela é hoje. Mas a venda não estaria do jeito que ela está também. O engajamento do cliente também não estaria. Então, faz parte, né? O cliente deseja o digital e deseja o físico. O cliente
cliente é Omni, então a gente vai continuar explorando essa atividade no Omni. E olhando daqui para frente, né, esse negócio ele tende a ter uma pressão relativa, olhando para frente, muito menor do que foi a pressão absoluta que a gente sentiu nesses anos todos de criação dessa atividade. Tá ótimo, obrigada pelas respostas. Obrigada, Daniela. Agora a pergunta é de Leandro Bastos, do Citi. Pode seguir. Bom dia, Raduan, Flávio, obrigado. São duas perguntas aqui. A primeira é sobre essa estratégia de investimento em preço. Eu queria só pegar uma cor aqui, quanto que isso já está, enfim, full traduzido no primeiro trimestre, ou se deve ser uma alavanca que, enfim, acelera nos próximos três, até para trazer venda e também aproveitando um pouco desses ganhos de DNA que vocês comentaram. Se puderem, enfim, passar aqui um pouco de onde a gente está nesse ciclo, essa seria uma primeira dúvida. A segunda, enfim, um tema um pouco diferente, se vocês puderem falar um pouquinho sobre a Forbil, acho que teve uma desaceleração já de receita nesse trimestre, vocês já tinham falado no último tri que acho que era um pouco por aí, então só para falarem o que vocês estão vendo de mercado, o que dá para a gente esperar aqui de crescimento e estratégia nessa parte do negócio. Obrigado. Obrigado, Leandro. Acho que a primeira parte é difícil de te cravar uma resposta. A gente tem que tomar cuidado, a gente já fez sim um patamar de investimento que está embutido nessa margem, como foi mostrado no efeito da queda de margem, já tem uma parcela de investimento incremental feito, e a gente sabe que qualquer investimento que a gente faz em preço não é no dia seguinte que vem o resultado. A gente tem que tomar cuidado para não se desesperar, investir em preço, ainda não veio a venda no dia seguinte, agora investe mais e passar do ponto, porque a gente acaba aí destruindo um valor desnecessário. Então, a gente já fez um patamar, já estamos vendo onde está tendo reação, aonde a gente acha que talvez tenha que investir um pouco mais, tem outros lugares que talvez dê para compensar um pouco, e se a gente achar necessário nos próximos meses entender que precisa investir mais um degrau, a gente vai investir mais um degrau para recompor o patamar de crescimento que a gente precisa, que ajuda a diluir despesa. Mas eu não consigo te cravar e te dar um guidance que o que a gente já investiu já é o suficiente, que daqui para frente vai ser assim. Acho que o desdobramento, o desenrolar das próximas semanas e meses vai dizer se a gente precisa de um pouquinho mais de investimento, buscar mais compensação, sempre tentando recompor o top line no patamar que a gente quer, que depois ajuda a compensar com diluição de despesas. Com relação à Forbil, é mais um dos guidance que a gente falou na reunião, não guidance, mas mais uma das leituras que a gente fez na reunião passada, de que a gente sim estava pedindo para o CEO da Forbil não buscar crescimento a qualquer custo, de fato reduzir um pouco o ritmo de crescimento priorizando margem, que foi o que aconteceu esse trimestre. Então, de fato, já teve um crescimento que se aproxima muito mais do crescimento que a gente teve no Corp, e também já teve uma evolução de margem versus primeiro tri. Por isso que neste trimestre vocês nem ouviram a gente falar da Forbil, porque no efeito mix ela pouco impactou, então eles estão exatamente em linha com o que foi pedido, com o direcional que foi dado, eles vão seguir o ano nessa mesma diretriz, buscando mais rentabilidade em detrimento de um crescimento desproporcional. Só para complementar aqui um ponto, Raduan, eu acho que o mercado como um todo, né, dados matemáticos do mercado, eles estão muito mais atentos à questão de impacto margem preço por conta de, enfim, descontos, ou seja, o que for necessário, né, que é o investimento em preço que o Leandro está trazendo, mas tem uma questão aqui do como, né, e o como ele é mais difícil de materializar. O como esse preço passa tem a ver com como a gente oferece esse negócio para os clientes, né? Então tem a ver com marketing, tem a ver com relacionamento, tem a ver com um monte de coisa. Então, hoje, a experiência que a gente tem na loja é uma experiência, na farmácia, é uma experiência sofisticada. A forma como a gente promove os preços na farmácia é uma forma sofisticada também. Então, ter um ambiente, uma imagem de preço que é mais agressiva, uma imagem de preço que traz um depor mais forte, também faz parte dessa equação. Então, não obrigatoriamente é um investimento maior, mas é uma imagem melhor, uma percepção melhor sobre preços que já estão lá disponíveis para os clientes. Então, isso aqui é uma parte importante da equação. Tá joia. Obrigado, pessoal. Bom dia. Muito bem, obrigada, Leandro. Agora a pergunta é do Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. É com você.
Bom dia, pessoal. Raduan, Flávio, duas perguntas aqui. Primeira, voltando lá no tema da margem bruta, Raduan, eu só queria tentar, vocês já falaram super bem sobre perdas, etc. Eu só queria tentar isolar dois impactos aqui, tá? E tentar quantificar um pouco melhor. Primeiro, eu acho que no último call vocês mencionaram que o impacto de mix na margem bruta no quarto tri, né, representou mais ou menos uns 15 a 20 bips da margem, da pressão de margem que vocês viram. Só queria entender se nesse primeiro tri vocês veem algo parecido, a gente, pelas nossas continhas aqui, chegou em algo razoavelmente parecido. Então, tentar quantificar um pouco esse impacto mix e entender se isso nos próximos tris, vocês têm conforto que vai diminuindo ou não, né, dado que, toda a dinâmica de crescimento por categoria. E quanto vem desse famoso investimento de preço, né? Vocês mencionam isso no release também, mas se pudessem dar uma ordem de grandeza ou uma magnitude de quanto da margem bruta foi investimento de preço, acho que seria super legal. E a segunda pergunta é um follow-up do ponto do corte de G&A, né, do ajuste de G&A que vocês fizeram. Aí só um entendimento mesmo, Raduan. Os 20, 25 bips que você mencionou, né, de ganho de eficiência em pessoal, isso é bruto do potencial investimento de preço que vocês mencionaram. Eu só queria entender se eu peguei a mensagem de maneira correta, ou seja, vocês têm um buffer ali de economia, savings nominal, né, de G&A, e que parte disso vocês vão investir em margem bruta e parte disso vai fluir direto para o EBITDA. Só queria entender se o entendimento está correto. São essas duas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gastinho. Eu sempre tenho medo de dar respostas que sejam tomadas como guidance e que eu não posso abrir demais. Acho que a primeira parte do mix, acho que vocês têm os números e a conta que você fez de efeito mix, acho que não é tão distante, até porque a matemática dá para ser feita, né? Aí a parte de quanto a gente fez de investimento de preço, não dá para te dizer, porque tirado o 0,3 de perda, tirado o efeito mix, o que sobra é um misto de não só de preço, mas de uma série de outros fatores que a gente tem de ganhas e perdas tributárias, de reversões. Então ali tem um bolão ali no meio. O importante é vocês saberem que a gente já fez um degrau de investimento em preço, que já foi parte, inclusive, do que ajudou a recuperar um degrau de performance na perfumaria, que a gente também está fazendo investimentos cirúrgicos em medicamento, que a gente vai seguir medindo se a gente está tendo a resposta que a gente quer ter, e se precisar a gente vai investir um pouco mais nisso para gerar diluição. A segunda parte, aí o Flávio depois pode complementar, a segunda parte sim, é o saving que a gente teve em G&A, o que projeta ter daqui para frente é em torno de 0,20, 0,25 bruto. Isso não significa que a gente quer pegar isso diretamente e traduzir em EBITDA. A gente entende que parte desse dinheiro, ou desse valor criado, a gente acha que tem que reinvestir em proposta de valor, principalmente em proposta de valor para o cliente, parte de proposta de valor do funcionário. Não significa que a gente vai redirecionar 100%, mas a tendência é reforçar a nossa proposta de valor, a nossa experiência para reconstruir o longo prazo, e isso servir como tanto isso, seja como as adequações que a gente está fazendo em investidas, seja a redução de ciclo de caixa que a gente está buscando. De novo, mais do que um ajuste pontual que foi feito neste momento em abril, existe uma agenda muito importante de como é que a gente busca eficiência em todos os lugares que a gente pode buscar, para usar esses recursos para fortalecer o nosso core, fortalecer nossa proposta de valor, fortalecer nossa competitividade, reconhecendo que temos concorrentes farmacêuticos que estão fazendo a lição de casa deles, o que nos faz querer ser melhor, reconhecendo os players digitais que tem por aí. Então, é bruto aquilo. De novo, só reforçando o ponto do cirúrgico que hoje a gente é capaz de fazer e antes a gente era menos capaz, né? Então, hoje a gente consegue geograficamente, por categoria, por produto, por nicho de cliente, enfim, tem uma sofisticação numérica aqui que permite a gente ser muito mais cirúrgico e ser mais efetivo. Então, nas economias, né, no prover bons preços, ao mesmo tempo que a gente economiza dentro do nosso P&L. Show, excelente, super claro. Obrigado, Raduan. Obrigado, Flávio. Obrigada, Rodrigo. Agora a participação é de Irma Sgars, do Goldman Sachs. É com você.
Perfeito, obrigada. Sei que o tempo já quase estourou aqui, então vou só fazer uma pergunta rápida. Como os produtos de demo que vocês mostraram até na apresentação atrás do acrílico, tendo que seja só uma medida específica e talvez não sei qual a abrangência das lojas onde isso está acontecendo, mas eu entendo que a perda dos estoques pode se beneficiar, mas um problema grande, inclusive aqui nos Estados Unidos tem sido um assunto bem discutido. Isso pode, obviamente, impactar um pouco a venda. Então, eu queria entender o quanto que vocês já conseguiram ter uma leitura sobre isso, o equilíbrio, né, entre essa ação e como, enfim, o staffing, com certeza, é um pouco uma solução, mas, obviamente, você tem que colocar tudo na conta. Obrigada. Obrigado, irmã. Excelente pergunta. A gente tem que ter todo o cuidado, né? A gente não pode fazer com que as ações de contenção de perdas prejudiquem as vendas no momento que a gente precisa de uma ativação de venda do HPC. Então, a gente também tem muito bem mapeado aonde estão acontecendo, obviamente, o maior índice de perdas. Já falei que é mais no Sudeste, mesmo no Sudeste é mais em algumas cidades, mesmo em algumas cidades é mais em algumas farmácias específicas. Então, acho que tem um enxoval de ações de contenção de perdas que é muito mais forte, onde realmente precisa ter, e um enxoval mais simplificado em regiões onde não existe essa alta incidência. Mesmo esse enxoval mais pesado, que tem fotos que você mostrou, aquilo é diferente do mercado americano, em que fica de fato confinado e trancado. Não é isso. Aquilo é só um acrílico que está aberto, que a pessoa pode levantar sem precisar pedir ajuda para ninguém, sem precisar para alguém pegar a chave, que parece pouco, mas o simples fato de existir aquele acrílico que a pessoa precisa levantar com uma mão para pegar o produto com a outra, já dificulta a pessoa jogar algo para dentro da bolsa, empurrar, puxar, fica muito mais visível. Então, a gente, de fato, é diferente do que vocês veem aí no mercado americano, a gente está muito cuidadoso em como é que a gente toma as ações de redução de perda sem impactar, de fato, a venda em si. Então, a gente implementou uma série de ações recentes a partir do final do ano passado. Agora, nessas farmácias que a gente implementou essas ações de contenção, a gente começa a fazer os inventários. É difícil porque, às vezes, tem perdas que, na verdade, não aconteceram nesse período. Eram perdas que, na prática, já tinham acontecido no período anterior, mas que, como a gente ainda não tinha inventariado, não sabia que aquele produto tinha sido furtado, né? Então, o certo, para ter o baseline correto, teria que ser inventariar as farmácias antes dessas ações, depois você põe essas ações do acrílico, daí você reinventaria para ver o quanto ela teve de ação. A gente ainda não consegue ter essa precisão, mas a gente tem muita confiança nas ações que a gente está tomando. E, de novo, parte também do que vai subsidiar os investimentos que a gente tem que fazer em margem é tirar essa pressão de perda. Não dá, e uma empresa que tem um histórico de execução que a gente tem, não vai dormir toda noite tranquilamente, sabendo que a gente está com perda de 30 bips acima do que é o patamar histórico, que isso está consumindo parte dos recursos que têm que ser usados para competitividade. Então, a gente vai tomar todas as ações que a gente precisa tomar para conter isso e normalizar o mais rápido possível. Obrigado, irmã. Obrigada. Obrigada, irmã. Agora a pergunta é de Rubem Couto, do Santander. Fique à vontade, é com você. Bom dia, Raduan. Bom dia, Flávio. Eu queria ouvir um pouco sobre como estão se comportando os clientes fiéis de vocês nesses últimos trimestres, especificamente nesse primeiro também. Acho que os clientes fiéis de vocês sempre passaram aquela informação que é uns 70% da venda do varejo, né? E também ao longo da apresentação aqui no release, vocês comentam de iniciativa de ativação de clientes existentes. Queria entender se algum tipo de mudança acontecendo aqui com os hábitos de compra dos clientes fiéis, se eles têm apresentado as mesmas dinâmicas em termos de frequência, mix de produtos da cesta, do que o restante dos clientes que acho que compõem os 30% restantes da receita. Enfim, só tentar pegar aqui alguma cor, se é alguma coisa diferente acontecendo nesses últimos 2 trimestres com os clientes fiéis. Uma boa pergunta. A gente segue, no geral, acho que dando um panorama, de fato, avançando em clientes fiéis. Estamos chegando próximo de 7 milhões, que é quase 70% da venda que você diz. Eles continuam com o gasto médio total preservado e crescendo o gasto médio em linha com o que cresce. Eles estão mudando o comportamento. A gente vê que os clientes fiéis
aumentam cada vez mais a frequência, e como eles aumentam a frequência, eles reduzem um pouco o ticket, conforme ele se digitaliza, percebe a conveniência que ele tem de pedir em casa um item, recebe rápido, em 60 minutos, e com frete de R$ 7,90 agora, que é super barato, a gente vê os clientes comprando com mais frequência, só que um ticket médio um pouco menor, com um gasto médio sendo preservado, ou crescendo, na verdade, mais ou menos em linha com o que cresce a empresa, né? O que a gente vê como um pequeno sinal específico que não há nenhuma novidade, está alinhado com tudo que a gente já viu aqui, é um pouquinho menos gasto na perfumaria versus o que ele está gastando no medicamento, né? Óbvio que o que eu estou falando não é nenhuma novidade. Se os clientes fecham 70% da venda e se a gente vê que o medicamento está crescendo mais do que a perfumaria, então os clientes fiéis estão com um crescimento e com gasto médio no medicamento mais acelerado do que eles estão na perfumaria. Então, acho que o que eu estou falando é mais ou menos óbvio pelo número geral. Então, a gente sabe também em quais categorias que está essa leve desaceleração. De novo, a gente sabe e tem as ações de CRM para fazer as ativações mais específicas e garantir que a gente canaliza o máximo de share of wallet do cliente fiel nessas categorias conosco e ter os incentivos para isso. Então, assim, acho que é o único luzinha amarela que a gente tem com os clientes fiéis é, de fato, como garantir que ele tenha um patamar aí de gasto de perfumaria, de crescimento em linha com o que ele vem tendo no RX e no genérico. Mais importante, a gente continua crescendo a nossa base de clientes, né? Então, ela cresce ano contra ano em torno de 3%. Então, mesmo já tendo perto de 50 milhões de clientes, né, a gente continua expandindo essa base. E até fazendo referência a um ponto que foi levantado numa pergunta lá atrás, enfim, que é uma questão de números de atendimentos. A gente, de fato, tem uma queda no número de atendimentos nesse trimestre aqui em relação ao trimestre anterior, mas aqui é por efeito simples da questão do efeito calendário, né? Então, menos dias de consumo são menos consumos no final das contas. Mas a gente está num patamar super... Ok, obrigada, Ruben, pela participação. E agora a última pergunta é de Robert Ford, do Bank of America. É com você. Desculpa, bom dia, Raduan, Flávio. Raduan, como você está pensando sobre monetização e crescimento em publicidade na loja e app? E em serviços, existe uma oportunidade de maior monetização ou é mais um impulsador da fluxo e fidelidade? Obrigado. Eu vou falar dos serviços, eu passo da publicidade para o Flávio. A gente, sim, eu acho que tem os dois papéis, né? Serviços, parte dos serviços por si só geram rentabilidade direta, independente do que muda no lifetime value do cliente, aquela transação per si gera valor, a exemplo de vacinas, por exemplo, não só da gripe, mas também as das herpes zoster, HPV, etc. É algo que está crescendo a demanda ano após ano, e isso já gera rentabilidade direta. Os outros serviços, que são serviços um pouco mais... também testes de Covid, teste de dengue, esses testes de doenças tropicais também já geram uma rentabilidade direta. Outros exames mais simples, eles não são tão rentáveis, o preço médio deles é menor, mas ele, de fato, gera uma mudança de vínculo, de relacionamento, de proximidade, de intimidade do cliente com a farmácia, que a gente vê que pós esses serviços ele passa, de fato, a visitar a farmácia com mais frequência. Ainda assim, mesmo ele não sendo tão rentável, a gente vê a oportunidade pela qualidade da experiência e do que a gente oferece de valor nesses serviços, de ir incrementando o preço gradualmente, né? Quase que o preço era simbólico, a gente esse ano mesmo já fez um ajuste, um patamar de ajuste que a gente sabe que ainda é um value for money super bom quanto a pessoa paga pelos serviços mais simples versus o que ela recebe de orientação e de cuidado. Então, uma parte é a rentabilidade direta, que vai seguir crescendo, uma outra parte é mais para criar lifetime value, mas ainda assim a gente está também
aumentando os preços. Pensando na nossa base de lojas, né, dessas farmácias, da base de 3.300 farmácias que a gente tem, algo em torno de 2.500 já tem as salas Mais Saúde, né? Então essas salas estão aptas a prestar esse serviço de saúde e são mais ou menos 400 salas de vacinação hoje dentro da nossa base. Tá? Então a promoção desse serviço, ela não se dá simplesmente por investimento em marketing, né? Então isso aqui tem um investimento de relacionamento das nossas farmácias com os clientes da Redondeza. Então, falar com esses clientes via WhatsApp, fazer as campanhas de vacinação, preço subsidiado. A gente estava com campanhas muito boas de vacinação agora por conta da temporalidade de gripe, esse tipo de situação. Então, tem muito mais a ver com o engajamento do cliente, um relacionamento com o cliente, do que spending puro em marketing para poder trazer esses clientes para dentro de casa, tá? E só contextualizando, a gente está falando nesse trimestre aqui específico, mais de 2 milhões de serviços farmas prestados ao longo desses 90 dias. Então, é pujante já. Ainda não move o ponteiro do ponto de vista total venda da empresa, né, o total EBITDA da empresa, mas ele já é pujante por dentro. E somente um follow-up. Quais são os seus pensamentos atuais sobre o marketplace e a capacidade de financiar uma proposta de valor muito mais agressiva? O marketplace, ele continua dentro da nossa estratégia, tá, Bob? A gente hoje tem perto de 300 mil produtos já listados no marketplace e algo perto de 2 mil fornecedores, tá? E, óbvio, a gente não é aqui uma plataforma pura de marketplace, a gente é um player físico, basicamente 1P, e a gente complementa o nosso sortimento de 1P pelo sortimento de 3P, e é disso que está vindo do marketplace. Tá? Então, hoje, a gente tem uma plataforma estável, a gente está trabalhando para poder desenvolver a relação com os fornecedores, desenvolver as funcionalidades sistêmicas para poder facilitar esse negócio. Tá? Mas ele hoje ainda também não move o ponteiro do ponto de vista venda total da empresa, e a gente está trabalhando ainda no que está por dentro, nessa parte estrutural, para poder crescer essa atividade. Ok, vamos ver. Muito obrigado, senhores. Muito bem, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora nossos executivos darão suas considerações finais. Tem alguma consideração final, Flávio? Eu acho que, então, minhas considerações finais, acho que, primeiro, obrigado por todas as perguntas e aprofundamentos do call. Acho que foi já um call bastante rico, que a gente pôde falar um pouco qual é a nossa leitura. Como já foi falado aqui, só uma rápida recapitulação, estamos sim, ainda que tenha tido efeitos específicos do primeiro TRI, estamos ainda assim, após esses ajustes, num patamar abaixo do que a gente quer estar, ou acha que precisa estar, ou que acha que é o nosso direito de estar. Nós queremos estar num patamar acima de crescimento, com um patamar acima de margem bruta, que gera a nossa rentabilidade que a gente acredita. A gente tem que ter e seguir tendo muita responsabilidade e não exagerar e buscar o resultado de curto prazo com muita ansiedade e aí abrir mão do nosso crescimento e nossa solidez futura. E o inverso também é verdadeiro. A gente tem que crescer e construir o nosso crescimento futuro com o máximo de cuidado com o presente. Está claro que a gente, além dos nossos ativos tradicionais que a gente tem, que são fortíssimos, como eu falei, a gente tem planos de ações muito específicos e muito sólidos que já estão em curso para a gente recuperar um patamar de venda que a gente quer, para a gente recuperar e compensar pressões que a gente tem na margem e para a gente seguir com o tempo normalizando a nossa margem EBITDA e construindo uma empresa mais forte para o nosso cliente, para os nossos funcionários, né? Eu acho que aqui, e acho que tem um tema importante, eu quero continuar tendo, assim como meus antecessores construíram, toda a reputação de ser sempre o mais transparente, o mais claro possível e abrir o máximo que pode abrir de como a gente está vendo o mundo. Eu quero que todos tenham claro, a gente fala do passado e relembra um pouco, muito mais além do primeiro TRI, quais são os ativos que a gente construiu, não porque a gente quer ficar aqui vivendo de glórias do passado, ninguém está aqui nem para viver de glórias do passado, ninguém fica falando também do que a gente construiu no passado para ficar em berço esplêndido. Se a gente estivesse em berço esplêndido, não teria tomado uma ação de um ajuste que a gente fez e acabou de fazer com 90 dias de novo ciclo. Quem está sentado num berço esplêndido e vivendo de glórias do passado, não toma as ações que a gente acabou de tomar e que vai continuar tomando. Então a gente só faz aquela lembrança para relembrar o quanto a gente tem ativos e tem ativos sólidos para o futuro que a gente quer construir. A gente respeita os nossos concorrentes,
até ao respeitá-los, a gente busca ser melhor a cada dia. Mesmo que eles não tivessem melhorados, que a gente não respeitasse, a gente tem que respeitar o nosso cliente, as nossas pessoas. A gente tem que, olhando só para nós e sem olhar para os outros, entregar uma empresa cada vez melhor para os nossos clientes, para as nossas pessoas e para os nossos acionistas. Então, mesmo que os nossos concorrentes não existissem, nós com nós mesmos temos que ser melhor a cada dia. E esse é o compromisso que vocês têm meu e de todo o time de gestão que está aqui. São pessoas que estão aqui começando um novo ciclo, sem viver de glórias do passado, sim recorrendo ao passado para resgatar nossa essência, para resgatar nossa história, para saber o que nos trouxe até aqui, mas com o pé no chão e humildade, construir o nosso futuro e uma empresa cada vez melhor, com quase a filosofia do dia 1 que se fala da Amazon, independente do que foi construído, a gente tem que vir aqui cada dia com o compromisso de fazer o melhor e entregar o dia de amanhã melhor do que foi o dia de ontem. Então, acho que é isso. Espero no próximo TRI estar aqui com vocês com a mesma transparência e abertura, apresentando o resultado e trazer cada vez mais números mais normalizados e que a gente venha aqui com mais orgulho da entrega específica dos números do TRI. Obrigado e vejo vocês em breve. Muito obrigada por estarem conosco. A teleconferência de resultados da RD Saúde está encerrada. Desejamos a todos um ótimo dia.